Curso de Reanimação Neonatal, Universo Enfermagem, conectado a você. Eu, professor Edmar, trazendo para vocês mais uma videoaula no EAD universoenfermagem.com. Essa nossa videoaula é uma complementação à videoaula anterior. Na anterior, a gente viu os primeiros cuidados, passo a passo, de como deve fazer em todos os recém-nascidos. E alguns cuidados, obviamente, para aquelas crianças que requerem uma maior atenção no período de transição da vida intrauterina para a vida extrauterina. Então, na aula de hoje, a gente vai se ater mais à parte ventilatória. Lembrando que a reanimação neonatal ela é revisada a cada 5 anos. Ela é revisada com uma força-tarefa internacional, o WILCOR. O WILCOR congrega a Academia Americana de Pediatria, a Associação Americana de Cardiologia e vários outros conselhos. No Brasil, a gente sempre trabalha com a Sociedade Brasileira de Pediatria, no caso das crianças e dos recém-nascidos. Então, a pediatria e o recém-nascido sempre é revisado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e os adultos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, essa força-tarefa neonatal, o WILCOR, publicou, dia 15 de outubro de 2015, uma nova resolução que vai ser válida agora até 2020. E um dos membros é a American Heart Association. Então, esse guideline que foi revisado agora, que a gente vai estar trabalhando em cima dele. Antes disso, a gente vai ver aqui alguns pré-testes que são importantes. E atenção, esses pré-testes estão lá no questionário e podem também estar na nossa avaliação. Quando a criança nasce, tem alguns cuidados que a gente vai realizar com essa criança. Promover calor, posicionar a cabeça em abstenção, espirales aéreas. Quando necessário, a gente vai secar esse paciente sempre. E as novas diretrizes da American Heart Association colocam como alguns desses procedimentos como sequenciais. E quando aquele recém-nascido, depois de 30 segundos desses passos iniciais, o que a gente deve fazer? Letra A, B, C, D ou E? Mais à frente, no próximo vídeo, a gente vai ver todas essas respostas. Uma das coisas importantes, o uso de medicação, a epinefrina, é utilizada? A medicação, a epinefrina, outras medicações poderão ser utilizadas? Sangue, soro, ringer lactato, que são expansores de volume. Bicarbonato é utilizado ou não? Naloxone? Essas medicações veremos também nas nossas próximas aulas. A hipotermia é um dos agravos mais frequentes aí do recém-nascido. A cada 1 grau, a criança tem a probabilidade de morrer de 28%. Então a gente tem que manter essa criança sempre aquecida. E crianças menores do que 29 semanas, a gente tem que ter um cuidado especial. A gente coloca essa criança dentro de um saco plástico. Aquele saco plástico que a gente encontra no supermercado, 30 por 50 centímetros, transparente. E essa pergunta vai estar envolvendo esses cuidados a esse tipo de recém-nascido. Vamos à nossa aula. Assistência ao recém-nascido com a necessidade de reanimação. Então, a necessidade de reanimação vai depender daqueles 30 segundos iniciais. Bom, a gente vai estar realizando os cuidados iniciais para uma boa adaptação e, nesses 30 segundos iniciais, a gente vai fazer 2 perguntas. Essas 2 perguntas são: a criança está respirando? Existe frequência cardíaca? Então, a frequência cardíaca é o principal determinante da decisão de indicar diversas manobras da reanimação. Então, a criança, no minuto 0, a gente vai fazer 3 perguntas. Gestação a termo, a criança está respirando ou chorando, e a criança tem um bom tônus muscular. A resposta foi sim. Realiza-se os cuidados iniciais em 30 segundos e encaminha essa criança para a mãe. Essa criança é colocada no ventre da mãe, e essa mãe é no abdômen da mãe, e nesse mesmo instante, essa criança já pode ir ao seio materno para ser amamentada.
Mas nesse caso aqui não, a gente está falando da reanimação. A criança respondeu não a uma das perguntas: gestação a termo, respirando ou chorando, tônus e inflexão. Se uma delas for não, promover calor, posicionar a cabeça, aspirar vias aéreas se houver secreção abundante, secar essa criança. E aí nos 30 segundos posteriormente a gente vai fazer o quê? Frequência cardíaca está menor do que 100 batimentos por minuto? Se a criança está em apneia, a respiração está irregular? Se a resposta for sim, essa criança deve ser submetida a evação por pressão positiva. Considerar sempre colocar um eletrocardiograma com 3 pás e ainda monitorar a FO2, a saturação dessa criança. A gente fala que o primeiro minuto é o minuto de ouro, porque a gente tem que estar realizando todas as manobras necessárias de reanimação já antes da criança completar esse primeiro minuto. Quais são os passos iniciais de transição? Promover calor é manter a temperatura do recém-nascido entre 35,5 até 37,5. Esse recém-nascido com idade gestacional inferior a 29 semanas, a gente, ou ainda com peso inferior a 1,5 kg, a gente tem que pegar um saco plástico transparente, 30 por 50. Se for no hospital, a gente pega essa criança, leva para aquecer essa criança e imediatamente coloca essa criança dentro desse saco plástico e realiza ali todas as manobras de reanimação. Posiciona a cabeça dessa criança em extensão neutra, leve extensão, aspira-se as vias aéreas superiores, quando tem excesso de secreções, ou ainda pode ser aspirado também as vias aéreas até inferiores, quando existe mecônio. E se esse mecônio for muito espesso, a ponto de estar obstruindo essas vias aéreas. A gente tem que secar, desprezar os campos úmidos dessa criança e repor a cabeça da criança. A partir desse momento, a gente já está verificando a respiração e a frequência cardíaca. Bom, aquele recém-nascido com idade gestacional inferior a 29 semanas, com peso ao nascer inferior a 1,5 kg, a gente então recomenda o saco plástico de polietileno 30 por 50 até o pescoço, conforme é mostrado na figura abaixo. A gente nunca seca essa criança. A gente coloca essa criança na UCR, coloca o saco e inicia as manobras. Dá claramente para a gente visualizar que esse bebê ele está com uma touca. Essa touca serve para poder proteger a cabecinha da criança, porque as fontanelas também podem liberar o calor da criança. Então, para essa criança não perder calor, para a prevenção da termorregulação, a gente mantém essa criança com a touca na cabeça. Bom, professor, o senhor falou aí que a gente não tem que secar a criança vai para dentro do saco molhado. Isso mesmo. Se for um parto em vias públicas, aí é diferente, aí a gente não vai ter condição de estar aquecendo essa criança. Daí essa criança tem que ser secada e depois colocada dentro do saco plástico. Todos esses procedimentos de reanimação, então, são executados com o bebê dentro do saco plástico. E aqui a gente tem 3 quadros muito interessantes. No primeiro quadro, a frequência cardíaca ela é maior do que 100, o bebê está respirando ritmicamente e a respiração está regular. O que a gente faz? Cuidados de apoio. Nesses cuidados de apoio, ao seu período de transição da vida intrauterina para a vida extrauterina, a gente vai promover o calor, desprezar os campos úmidos, aspirar a boca e nariz com excesso de secreção para verificar. A cor coloca-se no tórax ou no abdômen da mãe e, nesse instante, o bebê já fica direto com a mãe. Inclusive, já pode ir para o alojamento conjunto com a mãe e pode ser iniciado a amamentação ainda dentro da sala de parto. No quadro 2, nós temos a figura de uma criança que está numa adaptação leve para moderada, então a respiração está aí, a frequência cardíaca é maior ou igual a 100, contudo, existe uma cianose central. Aí a gente vai oferecer oxigênio inalatório. De que maneira?
a gente pode pegar o látex com a nossa mão em concha, colocar no nariz da criança e obter, né, esse oxigênio inalatório. Ou ainda, por máscara, dentro de um hospital, com a criança internada numa unidade intermediária, a gente pode estar utilizando o Oxyhood, que é um capacete, ou o CPAP nasal. Na figura 3, a gente já vê uma criança que requer a reanimação neonatal propriamente dita. A criança nasceu sem respirar. A criança está respirando irregularmente. Ou ainda a frequência cardíaca é menor do que 100 batimentos por minuto. Aí a gente vai iniciar a ventilação com pressão positiva. Então a gente vai estar utilizando balão, a máscara, ou ainda pode até mesmo ser necessária a intubação dessa criança. Seguindo, né, o nosso fluxograma, a frequência cardíaca sempre do recém-nascido, o normal é de 120 a 160. Nesse caso, com a frequência cardíaca inferior a 100, a gente tem que assegurar a ventilação por pressão positiva, ver se vai ser necessário ou não CO2 suplementar e até mesmo a situação da intubação. A frequência cardíaca persiste e está caindo. Essa frequência cardíaca é menor do que 60. Aí a gente vai iniciar a compressão cardíaca externa combinado com a ventilação por pressão positiva. Permanece menor que 60, não melhorou. A gente vai fazer o uso da medicação endovenosa. No caso da adrenalina ou até mesmo um expansor de volume. Então, toda vez que a gente vê a necessidade de reanimação, ventilação por pressão positiva, compressão cardíaca externa, recomenda-se, a partir agora de 2015, o uso do ECG e a oximetria de pulso para poder monitorizar essa criança. Lembrando que a saturação de oxigênio, ela, nos primeiros minutos de vida, a saturação pré-ductal, ela é muito lenta até chegar aos valores normais. Então, com 2 minutos de vida, a criança está com 60% de saturação de oxigênio. 3 minutos, 70%. 4 minutos, 80%. 5 minutos, 85%. E somente com 10 minutos, a partir do 10º minuto de vida, é que a criança vai estar com 90%. Sabemos que a oximetria normal, né, a saturação normal de um indivíduo, é entre 90 até 100. Aqui temos um fluxograma, né, da reanimação, é um pouco antigo, mas dá para a gente visualizar bem. Então, a criança acabou de nascer, cuidados imediatos. Quais são? Colocar o RN sobre calor radiante, aspirar a traqueia se tiver mecônio espesso, obstrução, aspirar a boca, depois narina se tiver presença de secreção, secar, remover campos úmidos. Ok. E verificar. A criança está respirando? A frequência cardíaca está acima de 100? Se nesses 30 segundos iniciais verificamos que está tudo ok, essa criança vai para a mãe. Se não, a gente vai entrar com a ventilação por pressão positiva. É pegar o nosso balão com a máscara e iniciar a ventilação. E aí a gente vai verificar por 6 segundos a frequência cardíaca, multiplica por 10. Essa frequência cardíaca está acima de 100, está melhorando, o RN está respondendo espontaneamente, ele está ventilando espontaneamente, a frequência cardíaca está subindo, a gente vai interromper a nossa ventilação. Não, está entre 60 e 100, mas está aumentando, a gente continua a ventilação até estabilizar. Está entre 60 e 100, mas não está aumentando, muito pelo contrário, está diminuindo. Aí a gente vai iniciar a compressão cardíaca externa. Continua fazendo a compressão cardíaca externa, mas não para a ventilação por pressão positiva. Sempre nesse momento a gente vai estar iniciando frequência cardíaca mais ventilação, 30 para 1, e o uso da medicação. O boletim de Apgar. Bom, o boletim de Apgar todos conhecem, da Virginia Apgar, uma médica anestesista inglesa que criou esse score para poder avaliar a vitalidade das crianças. Professor, a gente está falando em reanimação e o senhor está falando do boletim de Apgar. Tem alguma coisa a ver? Em parte, sim. Mas o score, o boletim de Apgar, ele não é um indicador para a gente iniciar a nossa reanimação. Até porque a gente falou
que em 30 segundos, dependendo do que a gente visualizar na criança, a gente já tem que iniciar a nossa reanimação. E o boletim de Apgar, normalmente quando a criança está bem, que não precisa de reanimação, a gente faz o boletim de Apgar no primeiro, no quinto e no 10º minuto. Quando essa criança está com o score de Apgar abaixo de 7 inferior a 7, a gente faz no primeiro, faz no quinto, no 10º, 15º e no 20º minuto de vida. Então, a seguinte pergunta tem sempre que estar na nossa cabeça. Vai aguardar 1 minuto para poder fazer o Apgar, para depois iniciar a reanimação? Não. No primeiro minuto, quando a criança completar 1 minuto, a gente já tem que ter iniciado essa reanimação, a partir dos 30 segundos. A ventilação positiva. Bom, então, nos primeiros 60 segundos da vida, né, o minuto de ouro, a gente deve ofertar oxigênio inalatório para aquela criança com a cianose apenas, mas está respirando espontaneamente e está com a frequência cardíaca boa. Bom, a criança ela está com a frequência cardíaca abaixo de 100. Ou ainda, tem apneia ou gaspe. Aí a gente utiliza máscara e considera a possibilidade de intubar ou não. Em cima disso, a gente vai ver o quê? A ventilação por pressão positiva. Fazemos aquelas perguntas, as 3 perguntas. Fizemos os cuidados. Avaliamos simultaneamente respiração e frequência cardíaca. Está ausente, gaspeando, ou frequência cardíaca está abaixo de 100, a gente vai iniciar a ventilação por pressão positiva. O único erro ali, nessa figura, é que dentro do AMBU está ali escrito um oxigênio a 100%. Nem sempre a gente vai fazer. Melhor dizendo, as crianças abaixo de 35 semanas, a gente tem sempre que estar realizando essa manobra a 21% a 30%. Na literatura, diz que no máximo 60%, que acima disso não é saudável para a criança, que pode trazer algumas complicações. A ventilação por pressão positiva, então a gente vai estar utilizando o quê? O balão autoinflável, né, que é a bolsa, a válvula e a máscara. Tem sempre que atentar à posição dessa máscara. Essa máscara tem que pegar no nariz até o queixo, e não até o olho ou abaixo do nariz. Então, o posicionamento correto é o posicionamento da primeira face do recém-nascido no slide da esquerda. E o reanimador ele tem que visualizar o tórax e o abdômen da criança. O tórax dessa criança tem que expandir bilateralmente. Lembrando que esse balão ele é diferenciado. Diferenciado como, professor? Ele é diferenciado para o adulto, que é um balão maior, para o recém-nascido. Aquela criança bem pequenininha, prematura, o balão tem uma capacidade menor. E ele ainda possui uma válvula limitadora entre 30 e 40 centímetros de água. Porque se a gente pegar um AMBU de adulto, é a mesma coisa que a gente pegasse uma bola de aniversário e soprasse, inflasse, até essa bola iria fazer o quê? Estourar. Então a gente poderia estourar o pulmão do recém-nascido se a gente desse uma alta pressão com AMBU de adulto. Então existe o AMBU do recém-nascido, e se a gente se o pulmão dele tiver uma boa capacidade ainda, a gente vai eliminar o excesso através dessa válvula de escape. Porque senão a gente vai estar fazendo o quê? Um barotrauma. O pulmão vai explodir. Durante a ventilação por pressão positiva, a gente tem sempre que observar a adaptação da máscara na face, a permeabilidade das veias aéreas, o pulmão está expandindo de maneira adequada. Se após 30 segundos de ventilação positiva o paciente apresentar melhora, frequência cardíaca, estiver respirando espontaneamente, regular, a gente vai suspender o procedimento. Lembrando que a cada 10 recém-nascidos que vão receber a ventilação por pressão positiva, com balão, com máscara, 9 vão melhorar, apesar de outros procedimentos de reanimação. Esses outros procedimentos de reanimação vão estar no vídeo 3. E aqui nessa ilustração eu trago para vocês. Sempre a fonte de oxigênio com 5 litros tem que estar entrando no AMBU. Pode-se ter reservatórios dessas duas maneiras. Notem a válvula de escape e também a máscara. A máscara tem que ser de silicone, transparente, porque se houver excesso de secreção, a criança pode broncoaspirar. E sendo transparente, sendo essa máscara transparente, a gente consegue visualizar
e limpar essa secreção, evitando com isso que a criança broncoaspire. Qual a frequência cardíaca adequada? Qual a frequência adequada? A frequência adequada na ventilação por pressão positiva, então a gente está falando do ambu e da máscara, a gente aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Então a gente vai estar dando, quando eu falo aperta, a gente vai estar comprimindo o ambu e no solta, solta, liberando mais lentamente. Então apertando, comprimiu. E a liberação, solta, solta mais lentamente. Com isso, a gente vai estar dando a frequência respiratória entre 40 a 60 movimentos por minuto, que é o valor normal da frequência respiratória do recém-nascido. E quando que essa frequência está sendo efetiva? Quando está aumentando a frequência cardíaca, quando tiver melhora do tônus muscular, quando o início da respiração regular. Então a criança voltou a respirar, a frequência cardíaca está estabilizando, está normal e a cor da criança está legal. Significa que nós realizamos efetivamente a nossa ventilação por pressão positiva. E quando que não está conseguindo usar efetivamente? A gente está mal ventilando essa criança com balão e máscara. Quando a máscara está mal adaptada, quando as vias aéreas não estão pérvias, ou ainda quando a gente não está dando uma pressão suficiente. Então, na má adaptação dessa máscara, a gente tem que readaptar a máscara, reposicionar. Quando as vias aéreas não estão pérvias, reposicionar a cabeça, aspirar as secreções, ventilar a criança com a boca levemente aberta para facilitar a entrada desse ar. E a pressão insuficiente, a gente tem que apertar com mais força esse ambu, para que todo o ar de dentro do ambu vá para a criança. A gente não tem que se preocupar com barotrauma, porque afinal de contas a gente regulou a nossa válvula entre 30 e 40 centímetros de água. Bom, se a gente está realizando ventilação por pressão positiva durante algum tempo, todos nós sabemos que quando a gente faz esse tipo de ventilação, o oxigênio, o ar, ele vai entrar para a traqueia, expandir os pulmões, mas também pode entrar pelo esôfago e ficar ali no estômago, dilatando o abdômen. Se o abdômen estiver bem dilatado, a gente não consegue estar realizando uma boa reanimação, porque a respiração vai estar prejudicada. Nesse caso, a gente passa o catéter gástrico, faz aquela mensuração, lóbulo da orelha, ponta do nariz, apêndice fóssil, ou ainda, de acordo com determinados autores, colocam lóbulo da orelha, ponta do queixo, apêndice fóssil. E aí faz aquela marquinha, passa o catéter, verificou se dá realmente no estômago, abre esse catéter. Quando a gente deixa esse catéter aberto, o ar ele vai sair, esse excesso de ar. E com isso, o abdômen não vai estar tão dilatado e a gente vai conseguir uma melhora, uma efetividade maior na nossa reanimação. Bom, em alguns casos a gente vai precisar intubar essa criança, quando a gente está ali na ventilação com balão durante muito tempo e não está surtindo efeito. Então, quando que a gente vai indicar essa intubação? Quando a ventilação por máscara facial for prolongada e a gente está vendo que está ineficaz, quando a gente vai precisar de aplicar a compressão cardíaca externa ou até mesmo o uso de medicações, quando o bebê ele está deprimido, banhado em líquido amniótico, quando a gente diagnosticar uma hérnia diafragmática em todo recém-nascido, com peso ao nascer abaixo de 1.250, porque todos esses bebês vão precisar de uma dose profilática de surfactante pulmonar para auxiliar no combate da doença da membrana hialina. A intubação. A intubação a gente vai precisar de alguns materiais, dentre eles o laringoscópio e as lâminas, sempre reta, 0 ou 1. Lembro a todos, é dever do enfermeiro que trabalha em emergência, UTI neonatal, em maternidade, na sala de parto, testar o laringoscópio toda vez que assumir o plantão. Não é depois que a gente tem uma parada, uma necessidade de reanimação, que a gente vai intubar e não funcionou, é que a gente vai ter que trocar a pia. Então, é dever do enfermeiro realizar esses testes antes e deixar todos esses materiais em condições de uso. E aí a gente vai
Intubou a criança, vai colocar em ventilação mecânica. Lembrando que a terceira figura, a criança já está entubada, já está no ventilador mecânico. Esse tubo, provavelmente, ele vai necessitar ser cortado, porque o espaço morto está muito grande. Com isso, essa criança não consegue trocar de maneira efetiva. E aí, para realizar a intubação, né, que é um procedimento do prescritor, do médico, ele vai estar com o laringoscópio, vai visualizar as cordas vocais, passar. Lembrando que o procedimento de intubação tem que demorar no máximo 20 segundos. Então, o limite do procedimento são 20 segundos. Sempre antes a gente pré-oxigena essa criança a cada tentativa de intubação, oferece oxigênio inalatório durante o procedimento e aí tenta. Tentou, 20 segundos, opa, não conseguiu. Oxigena de novo para depois tentar novamente. E aí a gente vai estabelecer, oferecer oxigênio, pressionar a traqueia quando necessário para realizar. Por que a gente usa o balão autoinflável? Quando a gente pressiona, a gente vai estar jogando esse ar sobre ventilação por pressão positiva. Então a gente vai estar dando a ventilação positiva para dentro da criança. Quando é distendido esse pulmão, estimula a frequência cardíaca. No adulto, é o contrário. No adulto, estimula-se que a gente realize a compressão cardíaca externa. Já no recém-nascido, sempre a ventilação por pressão positiva. Então, o bebê menor do que 35 semanas, a FO2 deve girar em torno de 21% até 30%. Nesse caso, a gente acabou de intubar a criança, estamos ainda fixando com o dedo. Daqui a pouco a gente vai ver como é que se fixa esse tubo melhor. E aí a gente vai fornecer essa ventilação em balão, pressão positiva, através do tubo orotraqueal. Então, sempre a gente fica se a cânula está na posição correta, pode pedir e deve pedir um raio-x após o procedimento, e com isso vai melhorar a frequência cardíaca, a cor, a expansão do tórax vai ser simétrica, não vai ter distensão gástrica, o movimento torácico ele vai ser bilateral, então a entrada de ar ausente na região gástrica e presença de condensação de água na cânula. A gente vai ver ali o tubo, ele vai estar meio que embaçadinho, né? Como se tivesse uma condensação dessa água ali na cânula. E aí a gente vai fixar. A gente fixa dessa maneira, como se fosse um bigode. A gente limpa primeiro essa região com água destilada e depois coloca um micropóreo, um esparadrapo, para poder fixar essa cânula traqueal. E a intubação traqueal, né, tem alguns efeitos adversos, algumas complicações dessa intubação traqueal, que é que o procedimento está demorando mais que 20 segundos, a criança pode entrar em hipoxemia, apneia, bradicardia, a gente pode fazer um pneumotórax, pode lacerar tecidos moles, perfurar a traqueia, esôfago, além de risco de infecção. Esse quadro eu trago sempre para vocês porque ele já caiu em algumas provas de concurso público. Qual é a lâmina correta para o recém-nascido? Sempre 0 ou 1. E o tubo? Qual o melhor tubo para o recém-nascido, para a criança maior? O tubo do recém-nascido não tem cuff. Cuff é aquele balão. Então, a partir de 8 anos é que a gente começa a estar utilizando tubo com cuff. Então, é utilizado o quê? Para criança acima de 8 anos, adolescente e no adulto. E na boca, esse tubo, a gente consegue visualizar os númerozinhos. E qual número tem que ficar na comissura labial? Se a criança estiver pesando 1 kg, a distância, a marca do tubo, tem que ficar na marcação 7. Então a gente pega o 1, soma-se mais 6, é igual a 7. O peso da criança é 4 quilos. Beleza, soma 6 dá 10. Então vai aparecer o tubo na marcação de 10 centímetros. E aí, conforme a gente já viu nessa videoaula, a gente faz as 3 perguntas quando a criança nasce. A gestação é a termo? A criança está com bom tônus, flexiona membros superiores, inferiores? Está respirando ou chorando? Se as 3 perguntas for positiva, mãezinha, parabéns, o filho é seu, e já pode colocar para amamentar após os cuidados iniciais, os passos iniciais.
e tem algum tipo de problema, a respiração está irregular, está ausente, a criança está cianótica, a gente tem que oferecer um suporte ventilatório, balão, máscara e até uma possível intubação. Continuou abaixo de 60, com pressão cardíaca coordenada com a ventilação por pressão positiva. Continua abaixo de 60. Medicação, adrenalina endovenosa. Adrenalina, expansor de volume. Lembra que a esquerda tem uma coluna com tempo. Então a criança acabou de nascer. Nos primeiros 30 segundos eu tenho que fazer as 3 perguntas mentalmente, tenho que realizar os passos iniciais e tenho que ter avaliado a respiração dessa criança e a frequência cardíaca. Se tiver algum distúrbio, nos 30 segundos iniciais eu já entro com a ventilação por pressão positiva. Avalio a frequência cardíaca. Está menor do que 100, está menor do que 60. Compressão cardíaca externa. Compressão cardíaca externa, mais 30 segundos. Avaliei, não surtiu efeito, está caindo a frequência cardíaca. Medicação, que é a adrenalina. Muito bem. Quando que a gente realiza a compressão cardíaca externa? A gente vai ver melhor na próxima videoaula, mas aqui a gente vai estar só dando uma introdução. Então, a compressão cardíaca externa é realizada junto com a ventilação, sempre 3:1, ou seja, 3 compressões para uma ventilação. O normal é que essa criança esteja entubada. Terço inferior do externo, que a gente vai segurar com a técnica dos 2 polegares sobrepostos. Com a mão envolvendo todo o tórax, é muito mais efetivo, a gente mantém um débito cardíaco muito melhor. Numa profundidade, a gente afunda o tórax dessa criança cerca de 1,5 polegadas, que é igual a 4 centímetros. E o interessante, que nesse novo guideline, tá, gente, que é a posição da equipe. Quem estiver realizando a compressão cardíaca externa vai ficar atrás do recém-nascido. E quem estiver ventilando vai estar numa posição lateral ao recém-nascido. Então, a gente tem sempre que assegurar com a criança em reanimação, ventilação por pressão positiva, considerando oxigênio ou não, e a possibilidade de intubação. Não surtiu efeito os outros 30 segundos, compressão cardíaca externa, mas continuando, né, a ventilação por pressão positiva, 3 compressões para uma ventilação. Não surtiu efeito, adrenalina venosa. Então, a compressão cardíaca externa e o uso da medicação, da adrenalina, ou até mesmo o uso de expansor de volume, a gente vai ver na nossa próxima videoaula. Onde enfermagem, há cuidado com a vida. Universo Enfermagem, conectado a você. Esse é o nosso curso de reanimação, é a nossa segunda videoaula. Não deixem de assistir a terceira videoaula do nosso curso em EAD universoenfermagem.com. Dúvidas? Nosso e-mail é contato@universoenfermagem.com. Conectado a você. Eu sou o professor Edmar, espero ver vocês na nossa próxima videoaula. Nosso curso de reanimação neonatal está ead.universoenfermagem.com. Obrigado por mais uma videoaula.